O fundo ALZR11 vai fazer a sua quinta emissão de cotas. Será que pode ser uma boa oportunidade? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai falar sobre o fundo Alianza Trust Renda Imobiliária, que é negociado com o código ALZR11. Por causa desse código, ele também é carinhosamente apelidado pelos cotistas como Alzirão. Sim, o fundo Alzirão vai fazer então a sua quinta emissão de cotas. Essa emissão de cotas foi aprovada pelos cotistas através de uma consulta pública que começou lá em maio, começou no dia 11 de maio e durou até o dia 11 de junho. Foi para discutir algumas coisas, entre elas a emissão de cotas. Não tinha uma data exata para acontecer, o gestor tinha ali um prazo de 12 meses para poder fazer essa emissão e agora então o administrador comunicou que essa oferta vai realmente começar. O objetivo do fundo é captar 217 milhões de reais. Mas claro, dependendo do que haja de demanda, do que haja de procura pelos investidores, esse valor pode ser aumentado, dá um pouquinho mais de 260 milhões, que é os 217 milhões e mais 20% desse lote adicional de cotas. Para então captar esses 217 milhões, o fundo vai emitir 2 milhões de cotas, cada cota ao valor de R$ 108,50. Mais custos, e aqui já vale uma observação bem interessante, o baixíssimo custo de emissão dessa oferta. A gente vê muita coisa no mercado de 2%, 2,5%, 3%, às vezes 4% do custo de emissão, e aqui, na verdade, é de apenas 30 centavos, que não dá sequer 0,3% do custo da emissão. Como é uma oferta apenas para cotistas, justifica, é naturalmente mais fácil você conseguir um custo menor quando você faz uma oferta restrita, uma oferta apenas aos cotistas, mas de qualquer forma, mesmo assim a gente já viu outras ofertas no mercado com custos de emissão bem maiores, então já fica aqui os parabéns para o gestor e para o administrador desse fundo por terem conseguido esse valor tão baixo. Então essa oferta vai ter 3 etapas, como tem sido a praxe na maioria das emissões que a gente tem visto hoje, principalmente aquelas que são só para cotistas. A primeira etapa é o direito de preferência, aonde cada cotista vai ter o direito de subscrever até 33% do total de cotas que já possui, sendo que esse já possui é medido com a data de corte, ou seja, com a posição do número de cotas que você tenha no dia 13 de julho. Então, só pegar o número de cotas que você tinha em 13 de julho e multiplicar por 33% e uns quebradinhos que está na legenda aqui embaixo. E esse é o número de cotas que você pode subscrever dentro do direito de preferência. Depois, haverá a segunda etapa, que é o direito de sobras, ou seja, aqueles direitos de preferência que não foram subscritos, que não foram pagos, que os cotistas optaram por não exercer, esses direitos vão ser redistribuídos para aqueles cotistas que subscreveram o total dos seus direitos de preferência, da primeira rodada. Então, se você subscrever todos os seus direitos de preferência, você ainda vai receber o direito de subscrever mais algumas cotas. E ainda haverá a terceira etapa, o terceiro momento de subscrição, que é o montante adicional, aonde, além de exercer o seu direito de sobras, você ainda pode determinar um valor. Eu quero subscrever mais X mil reais, e aí esse montante é livre. Sendo que o direito de preferência e o de sobras não passam por rateio, então tudo que você subscrever você vai levar e você vai pagar por isso. E o montante adicional pode eventualmente vir a ter rateio, a depender de quanto seja a procura. Isso, claro, a sua corretora vai te avisar no momento da cobrança, basta acompanhar ali as datas do cronograma para você poder saber quando você tem que ter o dinheiro na conta e principalmente quanto você tem que ter no caso do montante adicional, porque ele pode ter sofrido um rateio. Eu vou tratar agora de 3 dúvidas que eu tenho recebido muito
lá no Instagram da Clique Invest sobre essa oferta. Mas claro, se você já gostou do vídeo até aqui, se você acha que trouxe alguma coisa e que o material aqui do canal te ajuda na sua carreira de investidor, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, clique no sininho de notificações, se inscreva aqui no canal para você ser avisado das próximas novidades, dos próximos vídeos que a gente for lançando, e comenta aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer questão ou a sua opinião sobre essa emissão de maneira geral. E claro, compartilhe com seus amigos naquele grupo de WhatsApp que você acha que o pessoal pode aprender um pouquinho com esse conteúdo. A primeira pergunta que eu mais recebi lá no Instagram da Clique Invest foi: será que essa operação vai ser usada para reduzir a alavancagem do fundo? Porque o fundo tem sim uma alavancagem e muita gente se sente desconfortável com esse tipo de estrutura, não gosta de fundos que se alavancam. Outros não têm esse problema, mas tem quem se incomode. Então, quando tem uma nova emissão, as pessoas logo ficam naquela esperança de que isso vai reduzir a alavancagem do fundo, que o fundo vai pagar antecipadamente alguma dessas dívidas. Nos documentos da emissão, não foi divulgado o que a gente chama de pipeline, ou seja, aqueles ativos que o gestor pretende adquirir como imóvel, ou se ele vai usar para reformar, ampliar um imóvel, se ele vai usar para pagar a dívida, nada disso foi divulgado. Mas é bem provável que não seja usado para poder pagar a dívida. Isso acontece porque não é fácil você pré-pagar uma dívida na maioria dos casos. Se é um imóvel que você combinou com o vendedor que você vai pagar parceladamente, você não tem a certeza que se você pagar antecipadamente ele vai dar um desconto. Normalmente isso não está negociado com antecedência. Você teria que sentar e falar: ok, eu tenho esse dinheiro, se eu te der tanto de desconto eu posso antecipar, você me dá esse abatimento? E aí o vendedor pode dizer: não, esse desconto é muito grande, eu vou dar menos. E você vai ficar ali num puxa que você não tem uma cláusula contratual que te dá o direito de fazer antecipação. E quando você está tratando de um CRI, muitos deles têm inclusive uma multa de pré-pagamento. Então, se o fundo quiser antecipar o pagamento dessa dívida via CRI, ele tem uma multa que torna a dívida mais cara. Isso é muito comum dentro do mercado de CRIs. Por isso que não é fácil o fundo quitar dívidas, a menos que ele já tenha uma negociação sobre isso com o vendedor ou que o CRI não tenha uma cláusula de pré-pagamento, o que é raro. E o fundo também não tem nenhuma parcela de amortização de CRI para poder vencer nos próximos meses. Ele não está apertado para captar recursos para pagar alguma coisa. Ele não tem nada de amortização de CRI para pagar em 2022. Em 2023 é apenas 16 milhões, em 2024 é apenas 22 milhões. Então, o fundo está muito suave nisso. Ele não está na pressa de captar recurso porque tem que pagar alguma coisa. O próprio caixa que o fundo tem hoje já praticamente paga os próximos 3 anos dessas amortizações. Então ele não está captando para pagar a dívida. Ele está realmente captando, provavelmente, para adquirir novos imóveis. Isso nos leva então à segunda pergunta. É realmente uma oportunidade para o fundo fazer essa emissão neste momento? Eu diria que sim. E eu posso apontar 3 motivos para isso. O primeiro motivo é que o preço dessa oferta está significativamente abaixo do preço de mercado. Mesmo com as taxas, o valor por cota está de R$ 108,80, sendo que o valor de mercado no momento do fundo está em torno de R$ 117. Então isso dá viabilidade para a oferta, porque quando o preço da emissão está muito acima do valor de mercado, qualquer investidor vai pensar: por que eu vou comprar na oferta se eu posso comprar no mercado secundário, no home broker a um preço mais baixo? Isso naturalmente espanta pessoas que queiram participar da oferta. Nesse caso não, é um atrativo, porque você pode comprar uma cota a R$ 108,80 ao invés de comprar a 117 no valor de mercado, no home broker. O segundo motivo que torna essa oferta interessante nesse momento para o fundo é que, assim como o preço está abaixo do valor de mercado, está acima do valor patrimonial. Enquanto a oferta está saindo a R$ 108,80 ou R$ 108,50, se a gente não considerar as taxas, o valor patrimonial do fundo está em R$ 105,29. Então, para aqueles investidores que se preocupam com o valor patrimonial, que têm receio de serem diluídos quando a gente olha o VP numa oferta que está saindo abaixo desse valor patrimonial,
esse medo aqui não existe. Ao contrário, as novas cotas estão sendo integralizadas a um valor acima do valor patrimonial. Então, mesmo que você sequer queira participar da oferta, que você queira subscrever, a tendência é que o seu próprio valor patrimonial já tenda a subir um pouco com base nesse valor que está entrando dessa oferta. E o terceiro motivo que justifica essa oportunidade é exatamente as taxas de juros do mercado atual. De maneira geral, quanto mais altas são as taxas de juros, mais baratos ficam os imóveis. Porque, claro, alguém que tem recurso na mão pode aplicar na renda fixa a 12%, 13% na Selic. Então, para ele comprar um imóvel, tem que ser a um preço descontado o suficiente que compense essa operação de tirar dinheiro da Selic e colocar num imóvel. É um patamar de preço para essa conta fechar muito abaixo do que quando a Selic está a 2%, 3%, como a gente teve há pouquíssimo tempo atrás. Então os imóveis hoje estão mais baratos. Quem tem dinheiro na mão, quem tem caixa na mão, consegue comprar a preços bastante interessantes. Então esse é outro motivo pelo qual justifica que seja uma boa oportunidade para esse fundo abrir essa oferta neste momento. Somando os três fatores: preço abaixo do mercado, preço acima do valor patrimonial e mercado imobiliário descontado. Então, por isso, sim, dá para ver que é uma boa decisão fazer essa oferta a este preço neste momento. E a terceira dúvida importante sobre essa oferta é como que fica o imóvel da Clariant. Para quem não sabe, esse é um dos imóveis do portfólio do fundo. Fica ali localizado na Avenida Nações Unidas, em São Paulo, capital, e é alugado para a Clariant, que é uma empresa de laboratórios, uma empresa suíça. Esse imóvel ele é composto de 2 prédios, um prédio bem maior, cerca de 80% da área total, fica com a parte de escritórios, parte administrativa, e 20% são os laboratórios num outro prédio, num outro bloco menor. Esse imóvel foi adquirido pelo fundo há mais ou menos 1 ano e meio atrás, numa operação de sale and leaseback, ou seja, o fundo comprou esse imóvel da Clariant e alugou de volta para ele. É um tipo de contrato que a gente chama de contrato atípico. Esse contrato ainda tem mais ou menos uns 3 anos e meio pela frente. E em abril desse ano, o fundo anunciou que estava num processo de negociação para poder vender esse imóvel. E muitos cotistas naturalmente ficaram preocupados com essa venda e emissão ocorrendo basicamente ao mesmo momento, porque essa venda vai ser bastante lucrativa para o fundo. A gente está falando aí de um lucro de mais de R$5 por cota. É o valor que está anunciado pelo gestor, é o valor que está previsto. E aí, claro, surge o incômodo. Poxa, então quer dizer que se eu não participar da oferta, eu vou ser diluído porque eu vou ter uma participação menor percentualmente do fundo e aí eu vou receber menos lucro por essa oferta? A conta tá certa, mas aqui a gente precisa ter cuidado com os prazos em que cada uma dessas coisas está acontecendo, tanto a negociação pela venda do imóvel quanto a oferta. Nos últimos relatórios gerenciais não há uma explicação de como que está exatamente o caminhar da negociação pela venda desse imóvel. Sequer, ela ainda não é nem sequer uma venda que está certa, que já está assinada. O que foi comunicado em abril era uma negociação em estado avançado com prazo de conclusão para 60 a 90 dias. Então, cumprindo-se esse prazo, é algo que pode ser anunciado já nos próximos dias. E esse valor, sendo recebido pelo fundo, vai ser distribuído para quem for cotista do fundo no momento do anúncio daquela distribuição. Então, vamos supor que esse valor entre para o fundo ali entre julho, agosto, alguma coisa assim, é um prazo compatível para a gente poder considerar. E a gestora já se manifestou publicamente que a ideia dela é sim que a venda seja encerrada, o valor seja recebido e distribuído aos cotistas antes que as novas cotas sejam convertidas, que é como a gente chama no jargão, ou seja, que os recibos da subscrição, da emissão, sejam convertidos
em novas cotas. Então a gente tem ali uma negociação prevista para acabar ainda agora em julho, mas no cronograma da oferta, essa conversão só vai acontecer lá em setembro. Então, há sim tempo viável para que toda essa negociação seja concluída, o valor seja recebido e distribuído aos cotistas. E mesmo assim, se o prazo ainda por algum motivo ficar apertado, o cronograma da oferta ainda pode ser alterado e, se necessário for, empurrado lá para dezembro, janeiro do ano que vem. Não é o plano da gestora, ela já deixou isso muito claro. Mas se a negociação de alguma forma empacar, vamos falar diretamente, ainda pode-se mudar esse cronograma de forma a garantir que esse plano ainda aconteça, que essa venda seja paga aos cotistas com base na posição atual, sem considerar as novas cotas emitidas. E agora eu quero saber de você. Você é cotista do fundo e vai participar da oferta? Você é cotista e não vai? Ou você nem conhecia o fundo e agora vai começar a estudá-lo? Tem alguma dúvida? Não esquece de botar aqui embaixo. Claro, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e eu vou deixar aqui do lado mais 2 videozinhos que eu sei que vão te interessar. Tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!